Vamos chamar aqui a Roberta Valésio, a Roberta que atualmente está à frente da liderança de times de People Partner e Engagement na Neon. E a Roberta vai aqui compartilhar com a gente um pouquinho sobre tendências de RH na agilidade. Roberta, seja muito bem-vinda. Conta para a gente um pouquinho aqui sobre essas tendências que nós estamos bastante curiosos. Angélica, muito obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pode ser? Ok, vamos lá. Me conta se estiver certinho aí para vocês também, Angélica. Perfeito, pode Boa. começar. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema que particularmente me interessa bastante já há alguns anos. Quem quiser se conectar lá no LinkedIn para a gente bater um papo e se aprofundar, lógico que a gente vai ter o nosso espaço aqui na próxima meia hora para dar uma visão geral e depois na sala para discutir, mas também me adicione lá no LinkedIn, que a gente se aprofunda em algum tema específico, troca figurinha. Preparei esse nosso papo aqui para essa meia hora, percorrendo principalmente um pouco dos meus porquês e como que a minha trajetória me levou a olhar o RH de uma maneira diferente, mais ágil, um pouco de contextualização de mercado, como que está sendo o trabalho nosso enquanto área de gestão de pessoas no mundo atual, no contexto de negócio, sociedade, enfim, que estamos vivendo hoje em dia. Um pouco de contexto, conceitos, então, conceitos que são relevantes para você que não é da RH e quer saber mais, ou é da RH e quer saber mais, então, quem sabe seja um primeiro contato com agilidade no RH seu, então a gente traz isso aqui, e alguns cases pessoais e resultados que a gente obteve em empresas que eu passei ou a que eu atuo atualmente. E, por fim, trago também algumas referências extras de livros que eu acho que são legais, para além dos tradicionais, com essa perspectiva mais do olhar de gestão de pessoas. Contando um pouquinho dos meus porquês, né, como que esse assunto veio parar na minha vida. Acho que quando a gente fala de agilidade, a gente está falando muito de entender que os caminhos cada vez são menos lineares de carreira, né? A gente entende as pessoas como multipotenciais e suas habilidades e competências estão aí postas para resolver problemas complexos e não necessariamente seguir aquela serinha que a gente colocou na cabeça que era o esperado para uma carreira tradicional, né? Depois de ver muito filme da Disney na infância, a gente acha que tudo é muito previsível e a gente percebe que não. Minha formação foi técnica, eu sou engenheira, fiz colégio técnico em mecatrônica, e quando eu estava fora da sala de aula, da academia, eu gostava muito de ensinar, de fazer projeto social, de trabalhar com educação, e eu não entendia como que eu juntava engenharia com isso, né? Felizmente, quando eu cheguei no mercado, eu comecei na Ambev, né? Entrei pela porta do trainee, fui alocada no time de RH, e fui encarreirando lá, dando muito certo, trabalhando com equipes incríveis. E eu percebi que eu não curtia muito RH, né? Eu falava naquela época assim, falei, não, o RH foi super legal, foi uma porta de entrada, fez sentido, eu trabalho com pessoas, mas eu queria estar numa área mais dinâmica. E foi assim que eu fui parar no time de inovação lá. Fui para a área de tecnologia, trabalhar com facilitação de agilidade, de design thinking, enfim, metodologias de colaboração para ajudar a resolver problemas complexos lá da cervejaria. Só que eu percebi que dá para a gente juntar as duas coisas, né? Felizmente, eu tive uma oportunidade de ir para a Movile, o grupo do iFood, Simpla, Play Kids, numa empresa agora que ela mudou de nome, era a Wave, hoje ela se chama Cint, passou por uma fusão com uma empresa sueca, e a gente trabalhava com a elaboração de chatbots usando inteligência artificial. E lá o nosso desafio era tornar o RH muito mais ágil, muito mais dinâmico e que preparasse a empresa para viver essa fusão. Então, desde estabelecer a cultura, definir quais seriam os nossos valores, como seriam os nossos processos, como seria a estrutura do RH para ser de uma forma mais ágil, até a gente preparar essa organização para estar aberta a mudanças para fazer a fusão na outra organização. Foi onde eu atuei junto com o nosso time. E essa aqui é a Ada, e eu vou falar na parte dos cases um pouquinho sobre ela. No início desse ano, eu vim para a Neon, depois de entregar os desafios lá da fusão e de estruturação do RH mais ágil na Movile. E o nosso desafio aqui é que depois de capturar bastante investimento no ano de 2020, na nossa série C, a gente escalar o nosso negócio. Então, aumentamos em 40% o tamanho da nossa equipe nesse primeiro semestre aqui na Neon, e a gente tem revisitado todo o nosso modelo operativo, a nossa cultura, para garantir que as pessoas sigam tendo autonomia, liberdade, um espaço colaborativo com responsabilidade, mesmo nessa organização que está crescendo e está escalando, para a gente conseguir continuar entregando soluções incríveis, mesmo com uma estrutura muito maior, sem perder essa agilidade, né?
Então, eu comecei minha carreira numa área mais técnica ali, em termos de formação, pulei no RH e eu achei um caminho, juntando inovação com RH para fazer, enfim, para ver valor, mesmo numa área que tradicionalmente costumava ser reconhecida por ser uma área mais assistencialista, operacional e talvez até mais fica só no administrativo, ajudando, apoiando as outras áreas, mas será que a gente não consegue sentar à mesa e ter um outro papel? Eu achei empresas onde a gente pôde construir isso de uma outra forma e vi muito significado, então é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando a gente fala em termos de contexto de mercado, onde que a gente está, quando a gente fala de gestão de pessoas, tem 3 tendências que me chamam muita atenção, e se eu pudesse resumir quais são as 3 que mais moldam a nossa forma de trabalhar, são essas, né? A primeira, antes mesmo de vir pandemia, né? Porque muita gente resolveu se adaptar em gestão de pessoas e recursos humanos por causa da pandemia, mas a tendência já estava posta, já estava à mesa para a gente discutir. De adaptabilidade, né? Então as pessoas demandam mais transparência, querem mais conexão. A gente fala de gerações hiperconectadas chegando ao mercado de trabalho, e a comunicação fica muito transformada nesse contexto, né? Ignorar isso aqui é ignorar como as pessoas já se relacionam num contexto fora do trabalho. Então, as empresas que conseguem atrair os melhores talentos entendem que isso aqui é bastante importante. E colocar as pessoas no centro, hoje a gente fala da grandíssima maioria dos executivos já saberem que colocar pessoas no centro é primordial. E aí a gente fala disso muito na jornada do cliente, mas a gente não faz o mesmo. Para olhar o talento, não adianta nada, porque a gente cria uma desconexão enorme, falta coerência entre o que a gente fala para fora e fala para dentro, e geralmente a gente não consegue entregar soluções boas para os clientes sem oferecer esse olhar centrado no ser humano também dentro de casa. E, por fim, tem uma outra onda de automatização, né? Tem um dado de 2018 da McKinsey que fala que 1/4 do trabalho da RH, né, uns 23%, só não é automatizável com tecnologias que já estão disponíveis atualmente, né? Então, até pensando em termos de carreira, para quem curte ou quer trabalhar com gestão de pessoas, seja na RH ou em outras áreas, tem alguns papéis que eram exercidos aqui que vão perdendo sentido com um mundo cada vez mais automatizado, né? A gente libera tempo, né, para discutir coisas mais relevantes e mais interessantes, onde o ser humano ainda aporta muito mais valor do que algoritmos e máquinas, né? Só que para a gente conseguir tomar boas decisões em termos de digitalização, a gente precisa trabalhar num RH que trabalhe com muitos dados, que seja muito orientado tanto à captura como à análise e à tomada de decisões em cima de dados. E eu gosto de pensar que, às vezes, a gente fala com alguém que está numa empresa mais tradicional ou numa empresa super novinha, que parece que os problemas são muito diferentes, mas eu acho que quando a gente fala do RH enquanto transformador cultural, a gente está vivendo um desafio muito parecido, né? Depende muito do nível de autonomia que a gente tem ou não para executar essas mudanças, mas a gente olha tanto empresas pequenininhas como empresas super estabelecidas e centenárias, está todo mundo buscando oferecer experiências para os talentos que sejam muito disruptivas, muito centradas na experiência, que sejam incríveis, com essa questão do trabalho remoto muito fortificado, muito por conta da pandemia, a gente está competindo por talentos com o mundo todo, a gente vê organizações de todos os países capturando talentos de tecnologia, por exemplo, no Brasil, com muita facilidade, pagando numa moeda que às vezes está muito mais valorizada, né? Então, se a gente não se diferencia e, de fato, consegue entregar valor, imprimir um propósito legal, dar autonomia, dar oportunidade de desenvolvimento, os melhores talentos não ficam com a gente, né? Então, independente do contexto, a gente tem esse desafio compartilhado. E esse desafio vem muito dessa mudança da era do petróleo para uma era da informação. Se antes a gente falava muito antes, depende muito da empresa em que a gente atua, mas se a gente falava de processos, controle, normas e rigidez como algo que ditasse os acordos sociais entre os indivíduos ali nas empresas, a gente passa a falar numa área da informação de pessoas no centro, de interação, de colaboração, de flexibilidade, e cada vez mais as pessoas esperam, demandam e exigem isso das suas organizações, né? Então, como que a gente faz gestão de pessoas criando uma série de regras, de formulários, de padrões, de burocracias? A galera não vai se conectar, né? Então, se a gente tinha um RH que estava muito no olhar de criar padrões e processos, a gente passa a questionar como que a gente se torna uma área muito mais que resolve problemas para os talentos, tirando os impedimentos da frente, liberando eles para resolverem problemas de negócio, problemas dos nossos clientes.
E essa mudança de mentalidade não é tão trivial, né? Porque as pessoas vêm falando, eu faço política de remuneração, eu faço política de movimentação, eu faço política de recrutamento, eu tenho essas regras, o sempre foi assim, ele cai muito, né? E especialmente numa área que é muito influenciada por legislação trabalhista, por acordos sindicais, etc. e tal, a galera costuma achar que isso é desculpa para a gente não se reinventar, né? Acho que tem muito espaço para a gente fazer diferente, a gente vai se aprofundar aqui. Mas eu acho que tem 4 desafios que me chamam bastante atenção, que costumam ser os que atrapalham o RH de ser mais ágil, de mudar a sua forma de atuar. Acho que um primeiro, até mencionado um pouco já por mim aqui, é o excesso de processos, de burocracia, né? Putz, eu tenho uma série de políticas, de padrões e de acordos, e eu assumo que eles são inquestionáveis e que eu preciso deles para viver. Então, essa é uma primeira coisa que costuma atrapalhar. Tem uma outra que a gente chega num ponto que a gente só está resolvendo problemas da empresa e não do cliente, porque a gente criou uma catraca para catraca da catraca da catraca, você nem sabe mais por que você está fazendo aquilo, né? Você vai conversar, às vezes, com um analista de recursos humanos, seja lá qual é o nome que a área leva na sua organização, às vezes a rotina de uma pessoa é o mês todo ficar resolvendo alguma burocracia que foi criada lá atrás para controlar alguém que fez alguma coisa errada, né? Então, isso vai desde pedido de reembolso. Tem um analista júnior lá naquela empresa que fica confirmando as aprovações, os boletos, confirmando se a pessoa está colocando o comprovante correto, né? Será que a gente chega num ponto que a gente só está vivendo na área de recursos humanos de uma galera controlando e microgerenciando as pessoas? Isso pode acontecer bastante, né? A gente tem que constantemente se perguntar que problema de negócio eu estou ajudando a resolver ao colocar essa rotina, ao dedicar minha energia, o meu trabalho, minhas capacidades aqui no dia a dia, né? Acho que é um desafio que a gente também na área do RH tem que se fazer. Também uma visão de curto prazo, e inovação leva tempo para amadurecer. Eu só penso assim, putz, não vai resolver esse indicador para o TRI, para o ano, então eu não faço. Mas a gente sabe que inovação precisa maturar, a gente precisa testar, precisa experimentar, precisa, enfim, aprender ao longo da jornada. Isso acontece muito assim, putz, eu só vou mudar o meu processo sei lá, de reconhecimento, seja uma promoção, um aumento salarial e tal, se eu tiver certeza que vai dar muito certo agora, ou não, só vou fazer um processo mais disruptivo de gestão de meta, de gestão de performance, se eu tiver certeza que vai dar certo. Cara, a gente precisa testar, pega uma equipe pequena, faz uma melhoria, vê se deu certo ou não deu, aplica na outra, antes de escalar. E aí entra aquela questão daqui, muito conectada com isso, de que às vezes a inovação tem que ser muito grande para fazer sentido. Você vai apresentar soluções para executivos de outras áreas, a galera fala, não, eu não vejo isso sendo comunicado, eu não sei, até empresa que tem aqueles eventos de fim de ano que reconhece as melhores iniciativas, se a pessoa não vê aquela iniciativa acontecendo nesse evento, ela não acha que vale a pena. Quando a gente olha a jornada das pessoas, às vezes para diferentes cenários de vida, de função, de atuação da pessoa, a gente tem problemas que às vezes são pequenos, impactam poucas pessoas, mas podem transformar para caramba a experiência daqueles ali. Será que a gente precisa fazer tudo como se as pessoas fossem padrão e tivessem experiências padrão? Acho que não. Acho que olhar para essas coisas aqui e questionar os porquês da gente fazer o que a gente faz no dia a dia é bem importante dentro do RH também. E aí, de novo, o fazemos porque sempre foi assim é muito perigoso para a gente, né? E aí, acho que menos do que ter um mapa do tesouro, né, para ser um RH mais ágil, esse aqui é o passo a passo, eu acho que é uma questão de ter um norte, assim, de questionar os nossos processos, de olhar a inovação de uma outra forma e de principalmente entender que a gente mudou de era, a gente está numa era de conectividade, de pessoas no centro, mas se a gente está vivendo para criar processos, burocracias, tem alguma coisa muito errada na forma de atuar. E a gente não está falando de uma coisa dos últimos anos, assim, a gente está falando desde a década de 80, quando surge o papel do business partner, né? A gente já dizendo, o RH precisa se reinventar, a gente precisa se colocar de uma maneira diferente. A área como ela existe, ela perde sentido na forma com que o mundo está evoluindo. E a gente vê um monte de empresa em 2021 falando, tive uma ideia incrível, vamos fazer aí um negócio que é super old school já. Eu acho que o modelo mental do ágil consegue nos ajudar a questionar tanto a forma com que a gente direciona o nosso trabalho, o que a gente objetiva alcançar, como até quem a gente escolhe trazer para formar as nossas equipes de recursos humanos, né? E o manifesto do RH Ágil, que é de 2017, né? O manifesto do Ágil é lá de 2002, 15 anos depois surge um manifesto adaptado para a nossa área,
ele é muito bonito, assim, até no uso das palavras, e acho que as palavras têm muito poder, assim, para dizer como a gente quer se relacionar, como a gente quer se comportar. Ele fala que é para a gente apoiar as pessoas a serem felizes, se engajarem e crescerem nos seus locais de trabalho. Incentivá-las a receber as mudanças e adaptar-se quando necessário. Ajudá-las a construir e apoiar redes de capacitação, equipes auto-organizadas e colaborativas. Apoiá-las e incentivá-las na motivação e capacidade de pessoas e times, e também ajudá-los a construir um ambiente que necessitam e confiem que eles farão o trabalho, né? Então, é uma questão de tratar as pessoas como adultas, não ficar criando microgestão. E, por fim, promover o crescimento pessoal e aproveitar os diferentes talentos e potenciais dos seus colaboradores. Uma outra forma de abordar, né, o que a gente valoriza mais, é mais redes colaborativas, mais transparência, mais adaptabilidade, mais inspiração e engajamento, mais motivação intrínseca, mais ambição, do que ficar falando de hierarquia, de sigilo, de prescrição, gestão, falar de retenção no RH em 2021, talvez acho que não seja uma boa palavra, né, muito condizente com o que a gente já aprendeu em termos de agilidade. Recompensas extrínsecas, obrigação. Então, a gente muda o nosso modelo mental, nossa relação de trabalho, menos preocupado com qual é o cargo que essa pessoa ocupa, qual é o job description, exatamente qual é a caixinha que ela está inserida, e passa a olhar as relações, entendendo que as pessoas têm uma série de habilidades e elas estão aqui buscando transparência, buscando colaboração, buscando inspiração para trabalhar e aportar valor para o seu negócio. E quando a gente fala de agilidade, dentro do contexto dos recursos humanos, tem dois olhares, né? Um primeiro da agilidade para o RH, então eu questiono as minhas métricas, as minhas rotinas, as minhas relações, os meus papéis, como que eu trabalho aqui dentro da minha área, enquanto equipe, enquanto área que também trabalha para o meu negócio, e o RH enquanto porta-voz da agilidade, né? A gente que usualmente é responsável por cuidar da gestão das carreiras, dos talentos, de capacitação, dos rituais de gestão de indicadores e tal, como facilitadores e apoiadores da liderança, né? Não como, enfim, uma área detentora de um cajado, mas como uma área que está ali tirando os impedimentos, também tem esse papel de ser embaixador, né, da agilidade dentro da organização. E trazendo um pouco de alguns conceitos, eu gosto muito dessa frase aqui, ela foi tirada e traduzida livremente por mim, do livro Powerful, que fala sobre a construção do deck de cultura da Netflix, que fala o seguinte, a Perry fala assim: eu me apaixonei por ser uma pessoa de negócios, eu não queria mais ser a carinha feliz, mãe de todos da RH nunca mais. Eu acho que essa frase resume muito uma mudança de qualquer imagem da pessoa da RH que você quer, né? A pessoa da RH da minha organização ou a pessoa da RH enquanto eu profissional, pelo que eu quero ser reconhecido, pelo que eu quero ser lembrado. Uma pessoa que ajuda a tirar impedimentos, resolver problemas, e, enfim, da organização, problemas de negócio, ou uma pessoa que vem com uma série de padrões e políticas e fica dizendo como as pessoas têm que se relacionar, trabalhar, enfim, controlando as pessoas. Gosto muito desse olhar. E essa mudança de modelo mental, um segundo, passa por deixar de questionar as razões pelo que os funcionários precisam trabalhar com a gente, né? Então a gente fala de aquele papo de, não, vamos dar tal benefício porque as pessoas não vão poder pedir demissão porque eles precisam, porque tem tantos filhos, eu vou dar o plano de saúde para segurar a pessoa, ou eu vou colocar aquele pacote que para um benefício de longo prazo, um incentivo de longo prazo com a intenção de reter, de segurar a pessoa, mas menos seguindo nessa estratégia de pensar como a pessoa ficar dependente do que eu ofereço para ela, a gente começa a perguntar por que os melhores talentos querem estar aqui, por que eles vão se desenvolver e sentir que estão construindo coisas incríveis estando aqui. A gente para de estruturar os papéis como, eu sou a pessoa da folha, eu sou a pessoa de treinamento, eu sou a pessoa de benefícios, eu sou o BP, eu sou o recrutador, e a gente começa a olhar a jornada dos talentos de ponta a ponta e falar assim, cara, como que é a experiência da pessoa quando ela aceita uma oferta para trabalhar com a gente, até o dia que efetivamente ela senta na cadeira. Sabe aqueles e-mails que ainda trafegam, mas que trafegavam muito de agora quem vai falar com você é essa pessoa, e você pega o futuro funcionário e joga para o outro departamento e você some? Isso ainda tem muito no RH. Acho que a agilidade passa por a gente também entender, cara, a gente é uma equipe que está aqui cuidando da experiência das pessoas. E aí o RH, que era o responsável por recrutar, por desenvolver, por desligar as pessoas, a gente passa a dizer que a gente é um facilitador, né, desse processo, e a liderança é responsável por fazer isso, né? Os times têm que ser cada vez mais autogeridos, mais colaborativos, a gente empodera a liderança e sai desse papel.
E aí, um paralelo que eu gosto muito de fazer é que, assim como a gente desenha a nossa jornada do cliente, entre ele saber que o meu negócio existe, que a minha solução, o meu produto existe, até ele fidelizar e ser promotor, a gente tem que fazer o mesmo processo ali para os talentos, entre descobrir minha marca empregadora, conhecer o meu propósito, saber que soluções para o mundo eu estou aqui para entregar, até mesmo quando essa pessoa sair, ela saber que foi a melhor experiência da carreira dela, que foi uma experiência incrível, que gerou valor, que ela se orgulha de ter construído o seu negócio com você. E olhando os nossos produtos dentro do RH, a gente olha, por exemplo, o que a gente chamava antes de a área de recrutamento e seleção, a gente passa a falar de uma marca empregadora em multicanais. Sabendo que as pessoas são hiperconectadas, eu falo com eles por diferentes redes sociais, eu estou em diferentes eventos, a gente cultiva relações de valor, mesmo quando essa pessoa não trabalha comigo nem é candidata para alguma das minhas vagas. A gente envolve os times para decidir quem a gente contrata ou não é tipo o recrutador, a recrutadora, e o líder, a líder, mas o time tomando a decisão de maneira mais colegiada. O que falta para a nossa equipe, né? Como que a gente vai tomar essa decisão junto, cuidando da integração, então os primeiros dias da pessoa entendendo que são super importantes para as pessoas saberem para onde a gente está indo, que problemas a gente está resolvendo. Treinamento e desenvolvimento com um olhar muito mais de aprendizagem contínua, não como, eu viro líder, eu tenho um treinamento de 2 semanas e é isso aí, estou capacitado. Eu entro na empresa, eu tenho um onboarding em 2 dias, pronto, tô livre para trabalhar, mas a capacitação como um negócio contínuo, né? A aprendizagem como algo presente em toda a jornada. A gestão de talentos, como eu mencionei na mudança de modelo mental, mas como algo conduzido pela liderança e as equipes influenciando do que o RH que toma a decisão, e as pessoas com mais autonomia e com mais entendimento dos porquês, por que elas estão sendo movimentadas, por que elas estão sendo reconhecidas, por que elas não estão recebendo esses desafios. E aí, estrutura organizacional, menos um olhar de hierarquia, de pirâmide, e a gente pensando em equipes mais horizontais e mais colaborativas entre si. E aí, quando a gente olha alguns estudos, por exemplo, esse da McKinsey, falando sobre o papel do... Quando que as pessoas topam fazer uma mudança de modelo de trabalho, a gente passa muito pela liderança agindo como exemplo, então a liderança tendo uma postura mais ágil, a gente promovendo entendimento de por que a gente faz o que a gente faz, e o RH ali, a área de gestão de pessoas, apoiando o desenvolvimento dessas skills e reforçando mecanismos, tanto em estruturas, processos, sistemas, de uma maneira que potencializa essa mudança, né? As pessoas vão mudar se a gente tiver toda uma estrutura que acolha, tanto oferecendo um espaço psicologicamente seguro, como ferramentalmente disponível para mudar essa forma de relação de trabalho. Então, eu olho que um RH ágil ele tem dois papéis grandes, assim, né? Um de apoiar a gestão de talentos, então, manter uma densidade de talentos disponíveis, ter um pipeline fluindo de liderança e ajudar a gerir essa cultura. Então, ter uma cultura de aprendizagem, uma cultura de autonomia com responsabilidade, o RH mais como enabler de tudo isso do que aquela área onde você vai lá quando você precisa demitir alguém, você solicita que a pessoa faça, ou você precisa que alguém seja contratado, você joga na mão dessa pessoa, né? Eu, enquanto líder de outra área, eu entendo que essa é uma área parceira, mas quem é responsável e tem que ter autonomia para tomar essas decisões sou eu, enquanto liderança, eu, enquanto pessoa que colabora em outra área, né? Um pouco de como isso dá para ser feito, destaquei 2 coisinhas aqui para finalizar. Aqui no nosso time de engajamento e experiência, que é o time que atualmente eu lidero na Neon, a gente revisitou a nossa estrutura e a gente tem meio que 3 squads, um de comunicação, um de programas e um de carreira, e aí a gente tem os talentos que trabalham transversalmente, né? Então tem uma pessoa que é embaixadora de cultura, uma pessoa que é embaixadora da experiência, então dos eventos, da jornada, uma que cuida de diversidade e inclusão, uma que cuida dos sistemas, enfim, as pessoas elas trazem suas habilidades para um grupo multidisciplinar para resolver problema. Não tem a pessoa que cuida desse produtinho, a pessoa que cuida daquele produtinho. A gente pega o desafio que a gente tem, que a gente identificou como mais importante para atuar, e a gente se distribui de acordo com tarefa, né? Então, a gente tem o backlog de tarefas, a gente vai atuando conforme a priorização para as principais dores dos nossos funcionários, dos nossos talentos aqui, dos new owners, para que eles resolvam problemas de negócio, né, para os nossos clientes. E olhando na empresa anterior que eu trabalhei, né, que eu comentei da Wave, que agora se chama Cint, lá a gente queria escalar a nossa operação sem escalar o tamanho do nosso time de RH. Então, uma alternativa que a gente fez, que a gente decidiu assumir para seguir nesse caminho, foi construir um bot, mas a gente não queria um bot que distanciasse a área de pessoas das nossas pessoas. Então, a gente criou uma persona. Essa aqui é a Ada, ela inclusive está desenhada na frente da porta do nosso escritório aqui de Campinas, e a gente foi, junto com referências
que os nossos talentos iam trazendo, e a gente foi co-criando, foi trazendo quem seria essa persona, como que ela ia se comunicar, como que a gente conectava a nossa cultura através daquele chatbot, né? Então, não é porque eu estou colocando um sistema de atendimento, de suporte, um alô RH, que as empresas geralmente colocam, que precisa ser careta, que precisa ser frio, né? Então, a gente partiu desde a Ada, que foi a primeira programadora reconhecida como, né, partiu do nome dela, e foi desenhando até a gente chegar numa persona que os nossos funcionários tinham definido como a cara do nosso time, né? Então, a gente personificou a nossa cultura através dela, e esse bot acompanhava toda a jornada dos talentos, desde geração de lead, quando a gente participava de evento, até primeiros passos do recrutamento e seleção, dar as informações necessárias para o onboard das pessoas, coletar NPS de treinamento, tirar dúvidas frequentes, até fazer pesquisa de clima, uma perguntinha que a pessoa recebia no WhatsApp dela, ela clicava sim ou não todos os dias. Então, tem a questão de como eu trabalho e entrego soluções de valor mais inovadoras, mais se apoiando em tecnologia enquanto RH, mas também como eu atuo dentro da minha equipe, né? Por isso que até mudar os papéis e estruturas faz sentido. E aí, deixando algumas referências que eu gosto bastante, o Powerful, que é o livro que eu trouxe o coach ali da autora, o Mapeando Inovação, que eu acho que é bacana também para ter esse olhar e um modelo mental diferenciado também para atuar numa área como recursos humanos. A Organização Sem Medo, que inclusive acho que mês passado saiu ele traduzido, então falar de um ambiente de segurança psicológica é fundamental para falar de um ambiente com mais colaboração. Um novo jeito de trabalhar, que também é bacana de repensar como as relações de trabalho podem acontecer. E esse artigo aqui, que a boa liderança é aquela que comunica o porquê. Eu acho que a gente também tem que considerar todas essas habilidades para ser uma pessoa de RH com uma postura muito mais ágil. Vamos para a nossa sala de conversa aqui para bater um papo sobre esse assunto. E, Angélica, esse é o nosso conteúdo aqui para o dia de hoje.